Você sabia que dentro do território italiano existe outro país além do Vaticano? Parece difícil de acreditar, mas é isso mesmo. No continente europeu está situada a pátria de San Marino, um dos menores e mais antigos países do mundo, repleto de surpresas e curiosidades fascinantes. Quais curiosidades? Você pode ficar surpreso ao descobrir que San Marino é o único país que nunca se envolveu em nenhuma guerra. E não para por aí. Existe até mesmo uma história macabra relacionada a bruxas em um dos seus pontos turísticos. E que tal saber que esse país tem mais carros do que habitantes e é dividido em castelos, não em cidades? Se ficou curioso, vem com a gente, pois neste vídeo você vai conhecer tudo sobre esse país que certamente vai te surpreender. San Marino é uma joia escondida nas terras italianas e, embora seja pequeno em tamanho, é grande em história, que por sua vez é repleta de peculiaridades. No século IV, San Marino e um grupo de monges decidiram escapar da perseguição do imperador Diocleciano aos católicos, refugiando-se nos Apeninos, mais precisamente no Monte Titano. De acordo com a lenda, a república foi fundada em 3 de setembro de 301 d.C. por Marino, um pedreiro que fugiu da Dalmácia para evitar problemas com a perseguição cristã. No topo do Monte Titano, a colina mais alta de Sete, Marino estabeleceu uma pequena comunidade cristã. O monte recebeu o nome de Terra de San Marino, em homenagem ao fundador. Em sua descida, San Marino proferiu estas palavras: "Deixo vocês livres dos dois homens", referindo-se ao Papa e ao Imperador. Com o tempo, a comunidade de San Marino cresceu, desenvolvendo suas próprias leis independentes dos ducados vizinhos. E em 1243 foi formado o primeiro conselho para organizar a política local. Em 1291, o Papa Nicolau IV reconheceu oficialmente San Marino como um estado independente, conferindo o título de Primeira República do Mundo. Assim, nas montanhas italianas, começou esse intrigante conto. Mesmo diante dos desafios ao longo dos séculos, San Marino resistiu com valentia, preservando sua independência nos momentos mais tumultuados da história italiana e europeia. Durante as guerras napoleônicas, o território escapou das invasões francesas e recebeu surpreendentemente a garantia de independência de Napoleão. Apesar da oferta generosa de novas terras, o governo samarinês recusou, mantendo-se fiel aos seus princípios. Também durante a maior parte da Segunda Guerra Mundial, San Marino manteve sua posição de não envolvimento no conflito, tornando-se um refúgio seguro para os habitantes das áreas circundantes. Mais de 100 mil pessoas buscaram e obtiveram asilo em San Marino durante esse período, incluindo um grupo de judeus que foram salvos dos campos de concentração. Os refugiados foram acomodados em diversos locais, como edifícios, igrejas e túneis ferroviários, em um esforço hercúleo para acomodar tantas pessoas. Para uma população de menos de 15 mil habitantes, fornecer alimentos a tantos necessitados exigia um esforço extraordinário, mas foi realizado sem hesitação. Infelizmente, a esperança de permanecer como a única ilha de paz em um mundo em guerra foi frustrada em 26 de junho de 1944, quando um ataque aéreo atingiu o país. Despreparados para tal eventualidade, os habitantes de San Marino e os refugiados não buscaram abrigo, resultando na morte de 60 pessoas e em muitos feridos. Os bombardeamentos foram considerados injustificados, admitidos mais tarde pelo governo britânico, que reconheceu informações incorretas como causa.
A partir desse momento, a atividade diplomática de San Marino intensificou-se na tentativa de evitar novas violações de sua neutralidade. No entanto, a diplomacia mostrou-se ineficaz quando, em setembro, ocorreu um confronto direto entre americanos e alemães. Após o término da guerra, as forças anglo-americanas permaneceram no território por mais 2 meses, acompanhando a gradual saída dos refugiados. Em 1988, San Marino tornou-se membro do Conselho da Europa e, 4 anos depois, oficialmente ingressou nas Nações Unidas, consolidando sua presença no cenário internacional. Hoje, com uma população de aproximadamente 34 mil habitantes, San Marino se destaca por sua qualidade de vida, abrigando a 5ª maior expectativa de vida global, com uma média de 84,05 anos. Mesmo com seu tamanho diminuto, a economia de San Marino é robusta, com um PIB de 1,8 bilhão de dólares, concentrando-se principalmente no setor terciário, impulsionado por serviços bancários e financeiros. Mesmo não integrando a União Europeia, o país adotou o euro como sua moeda oficial. Apesar de ser uma nação independente, não há controle de fronteira entre San Marino e a Itália. O país não possui defesa militar própria, dependendo da Itália para essa função. Suas forças armadas, uma das menores do mundo, desempenham diversas funções, incluindo cerimoniais, patrulhamento de fronteiras e assistência em processos penais. Outro fato curioso é que o país apresenta uma proporção de carros maior do que a de pessoas, com cerca de 1.300 veículos para cada 1.000 habitantes. O turismo desempenha um papel fundamental na economia de San Marino. Afinal, os 2 milhões de turistas por ano, por 30 mil habitantes, certamente desempenham um papel importante. Viajar para o país é voltar ao tempo e percorrer ruelas de pedras, castelos e casarões. É simplesmente incrível. Aliás, o país todo é dividido em castelos, mas não existe nenhum rei. Na verdade, o território do país é dividido em 9 distritos, chamados castelos, com a capital sendo San Marino, situada no Monte Titano. E cada castelo é liderado por um grupo de pessoas eleitas que formam o Conselho do Castelo e, curiosamente, cada distrito tem sua própria bandeira. Seguindo viagem, e já que falamos no Monte Titano, saiba que ele é o ponto mais alto da capital e fica localizado em uma altitude de 749 metros nos Apeninos, onde estão localizadas cidadelas fortificadas que ficam no alto dos 3 picos. Considerado Patrimônio da Humanidade pela Unesco, o local só pode ser acessado por meio de um teleférico, que te leva até o alto e de onde você terá uma belíssima vista da antiga cidade e das montanhas ao redor. É como desembarcar em um conto de fadas. Além disso, uma visita a San Marino não estaria completa sem explorar as 3 torres, parada obrigatória para os turistas que desejam desvendar os segredos deste país milenar. A primeira torre, conhecida como Castelo de la Guaita, é a mais alta e antiga do país, datando do século XI e tendo sido utilizada como prisão em tempos passados. Sua história e sua vista panorâmica fazem dela um ponto de parada imperdível. Já a segunda torre, de La Frata, abriga o Museu de Armas, uma coleção impressionante que homenageia o fundador da cidade, Marinos. Percorrer seus corredores é como viajar no tempo, observando artefatos e relíquias de eras antigas. Embora a Torre del Montale, a terceira, esteja fechada para visitação, vale a pena fazer o caminho até lá. Além de apreciar a beleza do bosque que a rodeia, somos presenteados com uma vista espetacular das majestosas montanhas da região, completando assim uma experiência memorável em San Marino. No entanto, há um aspecto misterioso que muitos desconhecem:
O caminho que liga uma torre à outra esconde uma lenda intrigante e, por vezes, macabra. A narrativa se desenrola quando o anoitecer envolve a região e as bruxas, segundo a tradição, escolhiam esses caminhos para se reunir, dançar e praticar suas artes mágicas à luz da lua. Enquanto isso, o castelo de San Marino era guardado por dezenas de soldados, prontos para enfrentar criminosos ou qualquer outro perigo. A crença popular afirma que as ruivas eram feiticeiras que, transformadas em gatos, subiam as colinas para passar despercebidas. Ao amanhecer, retornavam à cidade mantendo o mesmo disfarce felino. Uma lenda conta que um soldado, ao observá-las dançando de maneira inofensiva, se aproximou cautelosamente e percebeu entre as bruxas a presença da bela princesa de cabelos castanhos. Um amor proibido floresceu entre os dois e decidiram encontrar-se naquele local todas as noites. Contudo, numa fatídica ocasião, os soldados atacaram as bruxas de surpresa, resultando na morte de todas, exceto a princesa. Seu jovem amante, sem hesitar, sacrificou-se para protegê-la. Devastada pela dor, a princesa enlouqueceu e se deixou cair do penhasco. Seu pai, também angustiado pela perda da filha, encerrou de uma vez por todas a perseguição às bruxas. Desde então, o caminho entre as torres é conhecido como o Caminho das Bruxas, mantendo viva a memória dessa lenda que mistura amor, tragédia e misticismo na história de San Marino. Outro ponto imperdível no seu roteiro é o Palazzo Público, sede da prefeitura, onde ocorrem cerimoniais oficiais e administração do estado. Situado em um edifício medieval conhecido como Domus Magna Communis, o palácio foi construído entre 1884 e 1894. Seus espaços abertos para visitação revelam decorações e mobílias antiquíssimos, transportando os visitantes para épocas passadas. Bem em frente ao Palazzo Público fica a Piazza della Libertà, uma linda praça que abriga a Estátua da Liberdade de mármore Carrara, que possui uma coroa onde estão as 3 torres que simbolizam a cidade. E obviamente, quando o assunto é turismo, a culinária local tem que ser inserida no roteiro. A culinária de San Marino tem influências da culinária mediterrânea, emiliana e romena. Sua gastronomia foi originada de uma ampla tradição dos locais e da utilização de produtos típicos da região. Um dos pratos típicos de San Marino é a la piadinha, polenta acompanhada de molho de pássaros ou de linguiça e um pouco de queijo pecorino. Além das famosas massas frescas, como strozzaprezzi, ravioli, talharim e dumplings. No que se refere aos doces tradicionais de San Marino, estão o bolo Tremonti, que é um biscoito recheado com creme de cacau e avelãs, e o bolo Titã, que consiste em camadas de massa folhada com amêndoas, amendoim, mel e chocolate. E claro, tudo isso regado a um bom vinho, pois assim como a vizinha Itália, o país também é famoso por suas vinícolas. E se tudo isso ainda não é motivo suficiente para convencê-lo a visitar o país, aqui vai um motivo extra. San Marino é considerado uma zona tax-free, livre de taxas, o que torna os preços de diversos produtos bastante vantajosos. Portanto, prepare-se para fazer compras a preços atrativos, como couros, óculos, maquiagem, perfumes e muito mais. Uma oportunidade única para adquirir produtos de qualidade com economia. Afinal, quem não adoraria voltar para casa com as malas cheias de lembranças de viagem? A hospitalidade do povo de San Marino é notável. No entanto, são tradicionalmente conservadores, apresentando uma resistência mais pronunciada às mudanças, especialmente em relação às questões das mulheres.
Em comparação com seu único vizinho, a Itália, que sempre serviu como seu principal espelho, San Marino, por não fazer parte da União Europeia, historicamente chegou mais tarde à questão dos direitos das mulheres. Enquanto as italianas obtiveram o direito de voto a partir de 1946, as mulheres em San Marino só puderam exercer esse direito em 1964. A legalização do divórcio, outro marco importante, só aconteceu em 1986, 16 anos após a Itália. O atraso da República também se manifesta em outros aspectos. Por exemplo, as mulheres de San Marino que se casavam com estrangeiros perdiam automaticamente a cidadania e outros direitos, como a herança de terras ou propriedades. Em 1982, houve um referendo sobre esse assunto e a maioria votou pela manutenção da legislação discriminatória. Somente 2 anos depois, por pressões da Itália e da Europa, San Marino alterou a lei para garantir igualdade nesse aspecto. Mas, de maneira geral, tirando esses detalhes menos atrativos, o fato é que o destino é um daqueles lugares que nunca decepciona, independentemente do período que decidir viajar para a região. Se existe algo que pode desapontar no país, é o desempenho no futebol. O futebol é o principal esporte praticado no país, que tem a sua própria seleção nacional. Para se ter uma ideia, no ranking da FIFA, que contempla 210 países, San Marino ocupa o lugar 210, ou seja, o último dos últimos, e por óbvio também é a pior seleção da Europa, segundo o ranking da UEFA. E teve apenas uma vitória em sua história, em abril de 2004, contra Liechtenstein. Ao longo de 200 jogos oficiais desde 1931, enfrentou 8 empates e sofreu 191 derrotas. Mas em defesa dos jogadores, precisamos ressaltar que o time é formado, em sua grande maioria, por jogadores amadores. Os demais são semiprofissionais, atletas que combinam o futebol com outras atividades. E você já tinha ouvido falar desse país? Conhecia todas essas curiosidades? Deixe nos comentários. Muito obrigado por assistir e até a próxima!